queridos alunos do Instituto Federal do Sul de Minas. Que esse vídeo os encontre com muita saúde e muita paz. Estamos na nossa terceira semana da disciplina de softwares utilitários, na nossa aula 4. Essa semana nós falaremos sobre armazenamento de dados e recuperação de dados. Essa primeira videoaula é sobre armazenamento de dados, e na segunda nós falaremos sobre o software Recuva, que é utilizado para a recuperação de dados. Teremos um exemplo prático. Basicamente, dispositivo de armazenamento é qualquer dispositivo que permita registrar dados no computador. Simples dessa forma a definição. Ou seja, tudo que eu produzo no meu computador que eu consiga salvar de meio permanente é considerado um dispositivo de armazenamento. Eu produzo um texto, cliquei lá no salvar, escolhi o meu C2 pontos, que é o HD, tá ok, ele é um dispositivo de armazenamento, está salvo. Isso é um dispositivo de armazenamento não volátil, ou seja, ele não se apaga quando eu desligo a energia do meu computador. A memória RAM, por exemplo, do computador, ela não é considerada um dispositivo de armazenamento, é considerada uma mídia de armazenamento, ou seja, quando eu desligo o computador, ela perde todas as informações. O dispositivo de armazenamento óptico ainda é muito utilizado, amplamente utilizado para filme, músicas, e principalmente para difundir softwares. Quase todos os softwares ainda, muitos agora já estão aderindo à versão online, disponibiliza um link, você clica e faz o download, mas muitos softwares ainda utilizam essa mídia. Então ainda é uma das mais difundidas esse armazenamento óptico. O exemplo principal deles são os HDs, os CDs. Dispositivo de armazenamento magnético, é o mais conhecido e mais difundido de uso pessoal, que são os HDs. A leitura e gravação desse dispositivo é feita por uma superfície magnética, ou seja, uma cabeça, como a gente vê aí na animação, ela vai trilhando essa gravação ao longo do disco rígido. Esse disco geralmente é de alumínio, e ele possui uma fina película na superfície, uma película magnética, onde permite essa cabeça de gravação percorrer todo o disco e gravar essas informações. Basicamente, o funcionamento dele, assim, falando obviamente superficialmente, não somos no curso de engenharia elétrica aqui, ele tem um campo magnético que magnetiza dípolos. Dípolos são como se fosse uma carga elétrica, uma molécula que possui dois polos iguais. Assim que ele é ativado, esse dípolo ele representa, através de dígito binário, de 0, 1, no disco de alumínio, a polaridade utilizada, ou seja, se vai gravar informação ou se está lendo informação. É um pouco mais complexo, Para quem tem interesse, eu recomendo a pesquisa no YouTube. Na internet tem bastante material interessante sobre o mesmo. Aí, para a leitura, o campo magnético é gerado pela cabeça de leitura e gravação, e em contato com o dípolo, ela verifica se ele atrai ou repele esse campo magnético, sabendo assim se é para gravar ou se é para ler. Ele possui um eixo no central que faz o disco girar em alta velocidade, Geralmente são 5.400 ou 7.200 RPM, que são rotações por minuto. Então o disco gira 7.200 vezes por minuto para trabalhar com a leitura e gravação desses dados. Um meio de armazenamento atual, recente agora, e está sendo muito difundido, é o SSD. É uma tecnologia para HD, para celular, para tablet. Ela, traduzindo a sigla, é uma unidade de estado sólido. Por que é estado sólido? Ela não se mexe. Ela é caracterizada por chips eletrônicos, por componentes eletrônicos, circuitos integrados, que eles não se mexem, eles só recebem cargas elétricas. Ou seja, como ela não possui parte moda, não precisa se movimentar, isso caracteriza um ganho maior na gravação desses dados. Então, os discos SSD, os notebooks atuais, principalmente, já vêm com esses HDs, nós notamos, tanto para a inicialização de um sistema operacional, quanto para a gravação de dados,
uma diferença bem gritante assim, na gravação e no funcionamento desse HD. Não a parte móveis, né, como eu disse, ou seja, somente os circuitos integrados. E esse circuito é chamado de memória flash, né, presentes aí no HD, no celular, no tablet. E uma desvantagem dele em relação ao meio de armazenamento magnético é a vida útil. Como ele recebe cargas elétricas, cada vez que esse circuito recebe carga elétrica, ele perde um pouquinho da sua vida útil. É como se fosse, fazendo uma analogia assim bem superficial, é como se fosse uma bateria. Quanto mais você vai utilizando, menos tempo de vida ela tem. Mas isso não é coisa de uma semana, nem duas não, tá? A próxima tela tem um comparativo aí de imagem da diferença de um HD, aí à esquerda de vocês, com o disco rígido, com o eixo central, com a cabeça de gravação, e do lado um SSD com vários circuitos integrados. Então a grande diferença, como eu disse, é a gravação, né? Ele também é muito silencioso para quem trabalha com HD tradicional, às vezes no silêncio assim da noite, quem gosta de trabalhar à noite, você ouve o HD realmente sendo lido, né? Sendo gravado. O SSD é extremamente silencioso e mais rápido, tá? A grande desvantagem ainda é o preço em relação ao HD. Por exemplo, um HD de 1 TB de capacidade, ele custa R$ 260 em média hoje. 300, 260, isso falando de uma média, tá? Não de preço exato. Um HD SSD de 120 GB, ou seja, praticamente 8 vezes menos, né, de capacidade de armazenamento, ele também custa os mesmos R$ 260. Então essa é a grande desvantagem aí de um HD tradicional, de um HD SSD para um HD tradicional, ainda é o custo. Mas vale o investimento. Quem tem aí a capacidade financeira de compra de um notebook com essa tecnologia, vale muito o investimento. O feedback é muito positivo. Tá ok? Então teremos aí na próxima aula o software de Cuba. Por enquanto é isso. Muito obrigado.